Eu sou a professora Esther e eu vou tentar dar. Sou a professora Esther, vou começar a dar aula de imunologia. Vou explicar detalhadamente uma prova que foi aplicada em 2020.1, uma P2. E conforme foram surgindo as dúvidas, vocês vão me falando no grupo, tá bom? Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Ao manipular um objeto perfuro cortante, você acabou ferindo sua mão e se contaminando com a bactéria X. Qualquer bactéria é possível. Essa bactéria se estabeleceu na lesão e ficou inflamada por alguns dias e foi possível perceber um infartamento ganglionar axilar. De novo, infartamento ganglionar axilar. Isso aí é o que a gente chama de íngua. É uma íngua na axila. Por quê? Porque a célula de defesa, ela fagocitou no local da lesão e ela foi fazendo o rolamento até chegar no linfonodo. O linfonodo que fica na íngua. Eu vou colocar depois para vocês lá no grupo, é um mapa onde ficam os linfonodos do nosso corpo. Que é bem interessante, eles podem cobrar isso na P2, porque é bem importante para essa etapa da disciplina. Do mesmo lado da mão que machucada. É sabido que essa bactéria não é capaz de invadir nenhuma célula eucariótica. Primeiro, vamos voltar aqui. Se a mão for à esquerda, a axila esquerda é que vai dar o gânglio, ou seja, que vai dar a íngua. Se a mão for à direita, é na axila direita que vai acontecer a íngua. Se você ferir sua perna, a íngua vai se formar na virilha esquerda ou na virilha direita, correspondente à perna. Se for alguma coisa na cabeça, no dente, no ouvido, vai fazer uma lesão abaixo do ouvido, que é onde fica a íngua na garganta, tá? E uma coisa que é muito interessante é que quando um dos principais sintomas de quem está com leucemia é porque a pessoa começa a ter várias ínguas no corpo, porque as células de defesa ficam muito maiores, a quantidade de células de defesa no corpo fica muito maior do que as células, as hemácias. Então, qualquer coisa gera inflamação. Então, qualquer coisa gera íngua na pessoa. Sabendo que as células T foram ativadas, indique qual a população de célula T foi ativada e descreva resumidamente a via de processamento e apresentação de antígenos que foi utilizados pelas APCs para ativação de linfócitos T. Isso aqui, a parte vermelha, é a resposta da coordenação, que é o padrão que eles querem que vocês sigam. Na sua resposta, você deveria ter descrito a população de célula T ativada. Espera aí rapidinho. Eu estou falando, mas eu não estou mostrando a questão. Tem que mostrar a questão. Sim, agora sim. Na sua resposta, você deveria ter descrito a população de célula T ativada, considerando que bactéria X foi fagocitada. Ou seja, a célula ela faz uma invaginação, e nessa invaginação é como se fosse um buraco, vamos dizer assim, de fora para dentro. Então, a bactéria, quando essa bactéria é menor do que a célula animal, essa bactéria entra na célula e essa parte da invaginação se fecha e as células das lisossomas, que são responsáveis por degradar qualquer substância que está dentro da célula, que faz a digestão intracelular, elas começam a ativar. Elas começam a ser ativadas para degradar essas células, essa estrutura da célula bacteriana e gerar nutrientes para a célula. E entra outra coisa, nosso corpo tem MHC. MHC são marcadores moleculares que marcam peptídeos. Esses marcadores auxiliam na inativação daquela célula bacteriana ou de qualquer micróbio que entra na célula. Então, ela identifica que aquela substância é nociva e ela começa a uma cascata enzimática para destruir aquela célula e auxiliar no processo de gestão intracelular e também na geração de nutrientes para aquela célula. Eu vou mostrar para vocês aqui a
A prova não, desculpa. Uma imagem. Quando vocês têm alguma dúvida, vocês têm que colocar aqui no localizar e colocar a palavra-chave. No caso, a expressão-chave. Apresentação de antígenos. Então, eles me colocam nesse esquema, eles colocam para vocês nesse esquema aqui, uma célula de apresentação de antígenos. Antígeno é isso aqui, ó. Tá vendo esse mapinha aqui, esse garfinho? Esse garfinho é uma estratégia que a célula desenvolveu para se conectar a outras células que podem causar algum mal. Tá vendo? Peptídeo é uma proteína que a célula usa para reconhecer e desenvolver um sinal. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Esse garfinho aqui do linfócito T se liga a outra célula, que provavelmente é uma célula eucariótica, porque você percebe que ela tem núcleo, tem citoplasma e tem membrana. Então, é uma célula eucariótica. Provavelmente não é uma bactéria. Essa célula aqui deve ser alguma célula que vai colaborar com essa célula aqui do linfócito T. Então, o antígeno dela se liga a outra e gera um sinal de reconhecimento. Aqui, ó, linfócito T específico para esse antígeno. Aqui, ó, o linfócito T, tá vendo isso aqui que é um ligante do linfócito T, se liga a essa célula e gera um sinal. A apresentação de peptídeos por uma célula apresentadora de antígeno, veja que somente o linfócito T que tem TCR específico para o peptídeo ativado. Eu vou ler aqui para vocês o conteúdo que eu, de forma resumida, vou usar as palavras-chave que são interessantes para essa questão específica. Como já falamos, a molécula de MHC de classe 1 apresenta peptídeos presentes no citoplasma das células, ou seja, MHC de classe 1 é encontrado dentro da célula, sendo que esses peptídeos podem ser próprios, originários de parasitas intracelulares, como, por exemplo, os vírus, algumas bactérias e alguns protozoários, ou também células tumorais. As células tumorais são resultado do crescimento acima do normal de uma célula, porque cada tecido tem uma quantidade de células que elas devem se reproduzir. Então, quando ela se reproduz uma quantidade maior do que deveria, ela forma um tumor. E o nosso sistema imunológico, quando está bem ativado, ele consegue selecionar, ele consegue identificar que essas células podem causar mal e começam a caçar essas células, tá? Elas começam a destruir as células tumorais. Então, o que faz com que uma pessoa tenha tumores é quando o sistema imunológico dela não está funcionando. Existe um tratamento para tumor, de câncer, né, que aumenta a quantidade de células de defesa, porque essas células de defesa aprendem a reconhecer o tumor e elas sozinhas destroem essas células tumorais. Tem uma vantagem que não causa perda de cabelo, não causa emagrecimento, não causa anemia, não causa nenhum prejuízo. O problema é que demora muito mais a fazer efeito, tá? Não tem efeito colateral, mas demora muito mais a fazer efeito. A pessoa ninguém percebe que a pessoa tá com câncer, porque não perde cabelo, não emagrece sim, porque a pessoa está doente, ela se preocupa, mas ela não tem os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Em compensação, demora muito para fazer efeito. Então, e é um processo bem mais caro do que a quimioterapia e da radioterapia. Porque você tem que ensinar essas células a caçar determinado tipo de tumor. Isso é um processo bem demorado, que precisa de mutação genética, precisa de treinamento. CRISP, que é uma metodologia que vocês vão estudar mais em genética, ou devem ter estudado já, ou em biologia molecular, que é um treinamento. Você faz uma célula transgênica, você altera o DNA e corta as partes que você não quer, e treina aquela célula para caçar uma determinada célula específica. É um processo mais demorado, porque atualmente não se tem um domínio sobre essa técnica. Mas é um processo que no futuro, quando tiver mais investimento e pesquisa,
vai ser um processo muito mais fácil do que o de radioterapia e de quimioterapia, tá? Que eles causam muito efeito colateral e prejudicam a saúde. Continuando aqui. As células que possuem moléculas MHC de classe 1 associadas a peptídeos de origem microbiana ou tumorais são alvo de células TCD8 ativadas, também conhecidas como citotóxicas ou citolíticas, e abreviadas para CTL, linfócito T citolítico, que induzem a morte dessas células infectadas e transformadas. Então, quais são as células que eles querem? Primeiro, o MHC de classe 1, as células T são as CD8 citolíticas. Resumindo, é isso. No processo de ativação de linfócito T, descreva de forma resumida qual molécula é responsável pela especificidade de reconhecimento de linfócito T e quais as moléculas envolvidas no primeiro e segundo sinal do processo de ativação do linfócito T. É o padrão de resposta que eles lançam aqui, tá? A molécula responsável pela especificidade do linfócito T é o TCR. O primeiro, olha só, especificidade que eles digam é isso aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Isso aqui é a estrutura chamada TCR, que é essa célula aqui, só encaixa nesse formato aqui. Então, o ganchinho tem que ser um ganchinho que caiba aqui, tá? Isso que é especificidade. Tem que caber no ganchinho de cada célula. Se essa célula não tiver um ganchinho específico, ela não consegue ativar a outra. O primeiro sinal é composto pelo receptor do linfócito associado ao complexo CD3. No segundo sinal, você deveria nomear as moléculas coestimuladoras, dizer quais estão na superfície do linfócito T e quais estão na superfície do APC e suas funções. Isso tudo você vai encontrar aqui, ó. Superfície, CD8, CD3, CD4. Aqui, ó. As células CD4, também conhecidas como células T auxiliares, abreviadas para TH, são ativadas pelo contato e reconhecimento de um peptídeo estranho apresentado pela molécula MHC de classe 2. As células TCD4 ativadas, como a própria denominação diz, auxiliam a resposta imune, ou seja, participam da ativação dos linfócitos B para que elas produzam anticorpos e também ativam macrófagos, que eles mantêm mais eficientemente, matem mais eficientemente micro-organismos fagocitados. Todos esses mecanismos serão adequadamente abordados nas próximas aulas. Essa questão aqui não é da P2, mas é uma questão muito importante. Correlacione os itens abaixo com a função da representação dos antígenos, seja A para MHC de classe 1 e B para MHC de classe 2. Ao concluir corretamente essa atividade, você terá atingido com sucesso o segundo objetivo dessa aula. Antígenos tumorais. 1A. Vacina anti-hepatite B. 2B. Infecção pelo vírus hepatite B. 3A. Infecção pela bactéria Staphylococcus aureus. 4B. Se errou, vamos aprender mais. Tem negócio errado aqui. Voltando. Considere agora que foi possível dosar no seu sangue uma alta concentração de interferon gama. Descreva resumidamente o padrão de ativação da célula TCD4 ativada. Na sua resposta, você deve colocar as principais citocinas envolvidas e produzidas. Como foi dosado interferon gama, você deverá ter descrito o padrão de ativação de TCD4-TH1. Na sua resposta, deveria conter a informação da citocina-chave presente no microambiente de ativação que define o padrão TH1 e quais as células que a produzem. E, em seguida, descrever as principais citocinas que caracterizam esse padrão de ativação de células. Eu vou fazer uma tabelinha e colocar lá no grupo para vocês as citocinas, tá? Que são ativadas de acordo com cada padrão. Isso vai facilitar o nosso aprendizado. Essa questão que sempre cobram, tá? Toda prova cobra. Então, vamos estudar. Assinale V para verdadeiras e F para falsos. Justificar as falsas.
Anticorpos de classe IgM são capazes de fixarem na superfície de macrófagos e induzir reações de hipersensibilidade tipo 1. Isso é uma resposta falsa. Por quê? Na sua resposta, você deveria ter escrito qual o isotipo de anticorpo envolvido na hipersensibilidade tipo 1 e superfície qual célula do anticorpo se fixa. No caso, seria. Peraí, acabei apertando um negócio errado aqui. Eu vou fazer essa tabelinha aqui e vou entregar a vocês no grupo, tá? A interleucina 10 é uma das principais citocinas produzidas por células T. Ah, dá para fazer aqui, peraí. Desgranulação de mastócitos mediado pela IgE. Tipo 1. Vai dar um X aqui, ó. Lise pelo complemento de hemácias ligadas a anticorpos. Tipo 2. Vai dar um X aqui. Degranulação de mastócitos mediado por CD3, CD4, CD5, ou seja, é totalmente ligada ao sistema complemento. Tipo 3. Hipersensibilidade tipo 3. Ativação de macrófagos por interferon gama. Tipo 4. No caso, seria aqui, ó. Deposição de complexo antígeno-anticorpo dos glomérulos e nas articulações. Tipo 3. Mais uma aqui, ó. Histamina é um dos mediadores. Tipo 1. Macrófago são principais células efetoras. Tipo 4. Pode ser prevenido pela administração de anticorpos Hogan. Tipo 2. Essa tabelinha eu vou colocar para vocês lá no grupo depois, tá? Vamos lá. As células TCD4 ativadas no padrão TH2 é condição chave para que aconteça a reação de hipersensibilidade tipo 4. A resposta da coordenação. Na sua resposta, você deveria ter corrigido a hipersensibilidade associada ao TH2. O corrigido padrão, vamos lá, nessa tabelinha aqui, ó. Aqui estava dizendo hipersensibilidade tipo 3 e hipersensibilidade tipo 4. Aí de padrão, outra resposta célula. No caso, aqui está de 3 é tipo 4. A interleucina 1 é uma citocina produzida pelos macrófagos e induz a diferenciação das células TCD4 no padrão TH1. Está errado. Na sua resposta, você deveria ter corrigido a citocina que induz a diferenciação das células T, CD4 no padrão TH1. Outra possibilidade também seria ter feito correções no padrão TH2. Aqui está dizendo que é TH1, mas é TH2. Está dizendo que a célula é TCD4, mas a célula é TCD3. A interferon gama é a citocina responsável pela supressão da atividade microbicida e diminuição da expressão de MHC em macrófagos. Está errado também. Uma das respostas seria corrigir a citocina que induz a essas ações no macrófago. E outra resposta seria corrigir as ações de interferon gama no macrófago. No caso, o macrófago não diminui, ele aumenta a expressão. Tá? O interferon gama aumenta a expressão, não diminui. Número 3. Anticorpos podem neutralizar antígenos de várias formas. Explique. O que é opsonização?
A opsonização é um conjunto de reações onde nossas células, elas tentam marcar as células as células de linfócitos B, marcam as células que devem ser degradadas para que aconteça a fagocitação. Vamos ler aqui a explicação deles. Na sua resposta, você deveria descrever como o anticorpo ligado ao antígeno pode potencializar o processo de fagocitose. A sua resposta deveria conter informações de receptores na superfície de fagócitos que se ligam à região FC dos anticorpos. Essa ligação permite que as células sejam marcadas pelas linfócitos B e também formam opsoninas, que são proteínas que degradam a membrana celular e acabam destruindo essas células, permitindo que elas sejam eliminadas. Citotoxicidade depende do anticorpo. Na sua resposta, você deveria descrever que anticorpo pode se ligar a antígenos presentes na superfície das células ou de parasitos da região FC do anticorpo. Pode se ligar ao receptor FC presente na superfície de células efetoras. Células efetoras são células especiais para realizar atividades. No caso natural killer, são células que degradam células que devem ser eliminadas. Macrófagos atuam na defesa. Linfócitos também atuam na defesa, que libera grânulos contendo substâncias tóxicas. Esses grânulos atuam no processo de destruição de células malignas, ou seja, células que, se não forem contidas, elas podem causar infecções severas. Uma das vacinas contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida e está em fase de testes clínicos, isso na época, tá? É uma vacina desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, denominada Shadox. É uma vacina atenuada que utiliza como vetor um adenovírus de chimpanzé que expressa uma proteína de espícula de coronavírus. Eles tiram um pedacinho da proteína que está no coronavírus, que forma uma coroa, e ela usa essa vacina, injeta na pessoa essa espícula, para quê? Para que as células de defesa, ao entrar em contato novamente com essa espícula, começam a apresentar reações de hipersensibilidade e aumentando as células de defesa e permitindo que o nosso organismo identifique aquela espícula como maligna. Então, toda célula que entrar em contato com o nosso... Qualquer estrutura, célula não, porque vírus não tem célula, mas qualquer estrutura que entrar em contato com o nosso corpo que contém essa espícula já vai ser identificado como maligna e vai causar processos de citotoxicidade, ou seja, o nosso corpo vai tirar células que vão degradar esses vírus e vão ajudar no nosso sistema imunológico. Essa vacina é uma imunização ativa ou passiva. Justifique sua resposta. Na sua resposta deveria escrito justificado que todas as vacinas são imunizações ativas, uma vez que estimulam a resposta imunológica específica contra agente vacinal. Essa resposta aqui não está totalmente certa, porque se a vacina for com vírus morto, ela precisa de um adjuvante. Esse adjuvante vai aumentar o potencial de imunização daquela vacina. Se não for adicionado o adjuvante, a vacina é uma imunização passiva, tá? Porque demora a gerar resposta imunológica. Letra B. Dê 2 vantagens de vacinas atenuadas. Vacinas atenuadas, ela é mais fácil de funcionar e ela acaba sendo precisando colocar menos opções. Vacinas atenuadas você pode aplicar uma vez só, uma dose única, e elas funcionam mais rápido, tá? Porque só que tem um risco. Ela tem um risco de ela não pode ser aplicada em pessoas com baixa imunidade. Porque se a vacina for feita com vírus atenuado e a pessoa não tiver uma boa imunidade, no corpo da pessoa, aquele vírus pode voltar à forma selvagem e desenvolver a doença. Se a pessoa não tiver células de defesa boas o suficiente, ela pode morrer com a vacina. Dê 2 vantagens de vacinas inativadas. Vacinas inativadas, elas são mais baratas, a chance de o vírus ser revertido, voltar à forma original,
é mínima, não existe, né? Porque o vírus já está desativado e qualquer pessoa pode tomar. Por exemplo, qualquer pessoa, criança, jovem, idoso, pode tomar vacina da Coronavac, porque não tem e pessoas doentes podem tomar vacina da Coronavac, porque a vacina da Coronavac é feita com vírus morto. Já a vacina da AstraZeneca é feita com vírus é, atenuado, tá? Então, uma pessoa que tem problemas, alguns problemas de saúde, não podem tomar a vacina da AstraZeneca. Mas todo mundo pode tomar a vacina da Coronavac. O problema é que a vacina da Coronavac precisa ser combinada com outras ou precisa tomar mais doses para que o nosso corpo possa gerar uma resposta efetiva. Número 5. Ah, só tem 5 questões. Em relação em relação às reações de hipersensibilidade, responda as seguintes questões. Quais as principais diferenças das reações de hipersensibilidade do tipo 1 e do tipo 4? Explique. Hipersensibilidade do tipo 1 depende de padrão de resposta TCDH, TCDA, TH. Depende de anticorpos GG e GE, células envolvidas em mastócitos e basófilos. Hipersensibilidade do tipo 4 depende do padrão de resposta TCD4, TH1, não depende de anticorpos e depende de produção alta de interferon. Isso aqui, infelizmente, vocês têm que gravar. Eu vou colocar naquela tabelinha que eu falei para vocês aqui, ó. Essa tabelinha que está na apostila. Vou colocar essa tabelinha e colocar lá no grupo, tá? Descreva resumidamente a fase de sensibilidade de a reação de hipersensibilidade tipo 1. Na sua resposta, você deve explicar resumidamente o padrão de ativação de TCD4 envolvido, a classe de anticorpo e células envolvidas. Na sua resposta, você deveria ter descrito o padrão TH2 de ativação de células TCD4, em seguida descrito o isotipo de anticorpo envolvido nesse tipo de hipersensibilidade. Uma vez produzido o anticorpo, como esse anticorpo se fixa na superfície de células envolvidas na reação de hipersensibilidade tipo 4. Vamos lá. Hipersensibilidade. Olha só, isso aqui eu vou até printar, vou reduzir a tela, printar e colocar para vocês lá no grupo. Hipersensibilidade do tipo 1, mediada por IgE. A alérgeno produz cross-link de IgE na superfície da mastócitos ou basófilos e resulta na liberação de mediadores vasoativos. Manifestações típicas incluem anafilaxia sistêmica ou localizada, tais como asma, alergia alimentar, picada de inseto, etc. Hipersensibilidade induzida por ADCC. Anticorpos direcionados contra antígenos na superfície celular modelam e destroem a destruição celular pela ativação de complemento. São exemplos de hipersensibilidade tipo 2, reações decorrentes de transfusões com sangue incompatíveis, eritroblastose fetal, etc. Hipersensibilidade mediada por immunocomplexos. O complexo do antígeno-anticorpo se deposita nos tecidos e induz a ativação do complexo do complemento, resultando em uma resposta inflamatória com um infiltrado massivo de neutrófilos. São exemplos típicos de reações de hipersensibilidade tipo 3, reação de Arthus, a doença do soro, vasculite, necrotizante, glomerulonefrite, etc. Hipersensibilidade tipo 4, mediada por células. Células TCD4 ativadas produzem citocinas que ativam macrófagos ou linfócitos TCD8 que induzem danos teciduais.
Exemplos de reação de hipersensibilidade de tipo 4 inclui lesões granulomatosas, a rejeição de enxertos, algumas dermatites de contato, etc. Gente, eu quero que vocês estudem bastante essa parte aqui. Eu acabei de printar e vou colocar lá no grupo quando acabar a aula. Eu vou printar alguns detalhes que eu quero que vocês revisem, colocar lá no grupo e pedir para vocês tirarem suas dúvidas quando acabar a aula, tá bom? Agradeço a atenção de quem assistiu o vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou tentar solucionar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada e boa noite.